Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje, né, a aula da disciplina de Teorias Psicológicas 1, Terapia Cognitivo-Comportamental. Nós já vimos vários conteúdos, né, ao longo dessa disciplina, conhecemos o modelo cognitivo e exploramos aí seus elementos um a um, né? Inclusive falando um pouquinho sobre algumas técnicas, né, para identificar e avaliar pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças nucleares. Então a gente foi explorando esse modelo elemento a elemento. Como combinamos lá no início do semestre, no nosso cronograma inicial, agora eu vou falar para vocês sobre o modelo cognitivo da depressão e na próxima aula o modelo cognitivo da ansiedade. Então, duas psicopatologias, né, muito frequentes, importantes e que são aí muito estudadas, né, pela TCC. Então, acho que vai ser interessante a gente poder falar dessas condições, né, a partir de um olhar da TCC. Vai ser importante também porque enquanto a gente vai falando desses casos específicos, vai dar para retomar muito do que a gente discutiu até aqui, então vai funcionar como uma forma de revisão também. Eu postei o guia de estudos para vocês, eu peço que vocês leiam com atenção, porque a avaliação dessa disciplina está um pouquinho diferente. Eu dividi a avaliação em duas, né, para que a nota não ficasse concentrada num único trabalho, né, numa única data. Mas leiam com atenção então, para que não fique nenhuma dúvida, né? Lógico, eu estou disponível também, né, pelo e-mail, WhatsApp, pelo portal, para responder dúvidas, né, que possam surgir, tanto sobre a aula de hoje, quanto também sobre o trabalho e o andamento da disciplina. Bom, primeiro, então, contextualizar um pouco sobre a depressão, né? É um dos problemas que mais aflige a população mundial. A depressão é uma das principais causas de afastamento das pessoas do trabalho e representa, então, além desse numeroso, né, uh, dessa grande quantidade de casos, representa também um problema muito grave, porque as pessoas que vivenciam a depressão sofrem muito, né? Então há um grande sofrimento envolvido nesse quadro, tanto para quem o apresenta, como também para os seus familiares, né? E, enfim, para a sociedade como um todo. Então é de fato um problema que exige nossa atenção. A terapia cognitiva, né, especialmente aí desde seu surgimento com o Beck, que começou a desenvolver a teoria de fato estudando aí os quadros depressivos, ela sempre se mostrou uma abordagem terapêutica eficiente, né? E algumas características da TCC acho que ajudaram a ela se consolidar como essa terapia de excelência, que são características como ela ser uma terapia breve, então ela consegue reduzir a sintomatologia da depressão, né, num período de tempo relativamente curto, comparado com as outras abordagens, né, que existiam até então para o tratamento da depressão. O tratamento, então, ele seguia protocolos bem estabelecidos, né, estruturados, e isso, inclusive, facilitava o treinamento de outros psicoterapeutas, né, que então poderiam atender outras pessoas que apresentavam esses quadros de depressão. Então, essas características facilitaram com que a TCC logo aí despontasse como uma das abordagens mais utilizadas e de maior sucesso no tratamento da depressão. Lógico, gente, a depressão é um fenômeno muito complexo, envolve uma série de variáveis e características, como, por exemplo, os pensamentos automáticos negativos, que a gente vai, né, abordar um pouco mais aí ao longo da aula,
humor deprimido, a motivação reduzida, a inatividade. Então, todas essas características estão envolvidas na depressão. E aí, considerando essas características, né, o grande sucesso da TCC, segundo alguns autores, se deve ao fato de que a TCC, ao impactar as crenças, né, as crenças nucleares, intermediárias, as regras, a partir das quais, né, o paciente passa a enxergar tudo o que acontece com ele, passa a interpretar tudo o que acontece com ele, ela consegue então impactar a forma como esse paciente se sente, né, os pensamentos automáticos negativos que ele tem decorrentes dessas crenças e também como ele se comporta. Então, ao impactar essas crenças nucleares, regras e pressupostos, a TCC também impacta então o aparecimento desses pensamentos negativos e das emoções e comportamentos disfuncionais. Então, alguns autores vão dizer que é por isso a TCC tem sucesso no tratamento da depressão, porque ela consegue, ao trabalhar a reestruturação cognitiva, impactar também, então, né, nos pensamentos automáticos, comportamentos e emoções. Pessoal, acabou a bateria do computador, por isso a mudança aqui de cenário. Mas, né, então, continuando falando aí sobre a depressão, uma das principais questões que são colocadas quando a gente fala desse quadro é o próprio diagnóstico. Então, o que é a depressão? Né? Quando a gente pode afirmar que uma pessoa está com depressão? Essa é uma questão controversa. Ainda existe muita discussão sobre as especificidades, né, dessa condição. Então, aí autores que vão indicar variações, outros, né, buscam uma descrição mais geral desse fenômeno. De maneira geral, a TCC vai adotar os critérios, né, diagnósticos do DSM-5, e eu acho que vocês vão ter espaço aí em outras disciplinas para comentarem um pouco mais sobre essas questões do diagnóstico, né? O que é importante a gente saber, né, enquanto terapeutas aí cognitivo-comportamentais, né, no diagnóstico da depressão. Então, primeiro que a gente vai ter que fazer uma avaliação muito bem feita, né? Se basear aí nesses critérios diagnósticos com muita cautela, mas também estar atento ao fato de que a depressão muitas vezes aparece acompanhada, que a gente chama de comorbidade. Ou seja, pessoas que apresentam depressão têm uma probabilidade também de apresentar ansiedade ou então comportamentos de adição, né? Comportamentos aditivos, vícios, né? Então, nós temos que estar atento a isso. Quando a gente fala da depressão e da ansiedade, muitas vezes elas partilham de processos cognitivos, né, semelhantes ali. Então, especialmente na próxima aula, quando a gente falar do modelo cognitivo da ansiedade, eu retomo para vocês verem quanto que o funcionamento cognitivo, né, que está ali subjacente à depressão e à ansiedade, são similares e quanto que uma condição vai contribuindo, né, para o desenvolvimento da outra. Então, isso a gente vê na próxima aula com mais tranquilidade, depois de ver também, então, o modelo cognitivo da ansiedade. E pensando, né, nos comportamentos aditivos, a gente tem que muitas vezes, diante do sofrimento então provocado por esse funcionamento, né, depressivo, as pessoas podem recorrer a alívios, né, desse incômodo, desse sofrimento, e então apresentar comportamentos como, né, comportamentos aditivos a álcool, drogas. Então, algumas vezes isso é frequente, né? A depressão, ela sempre esteve muito vinculada ao próprio desenvolvimento da TCC.
Então, Beck começa a desenvolver os princípios da TCC pensando em como ela poderia ajudar pacientes que apresentavam depressão. Então, esse é uma das psicopatologias que é muito estudada na TCC desde o início. Por isso, existem muitos modelos diferentes que explicam, esse modo de funcionamento da depressão dentro da TCC. Muitos, Inclusive, alguns modelos que até chegam a se contradizer. Então, dentro aí da terapia cognitivo-comportamental, que é muito grande, que como eu disse para vocês, tem muitas vertentes, existem aí modelos diferentes, que vão variar de acordo até com o peso que dão para determinadas características, Então, alguns modelos vão dizer, aí vão explicar a depressão, dando um peso maior a aspectos biológicos, outros vão dar um peso maior a aspectos evolutivos, outros a aspectos situacionais. Então, dentro da própria TCC, a gente vai ver que correntes diferentes elaboraram modelos explicativos, da depressão diferentes também. Isso é normal, como em toda abordagem, a gente vai ter essas nuances. Eu vou apresentar para vocês o modelo clássico, o modelo do próprio fundador, do nome, do maior nome da TCC. Então, eu vou falar do modelo do Beck. Mas vocês, caso tenham interesse, podem pesquisar, me pedir indicações, que existem outros modelos, que vão ser mais ou menos detalhistas, enfim, que vão ter algumas variações. Mas então eu vou mostrar para vocês o clássico e depois a gente pode ir com calma estudando outros modelos, Então, a depressão, segundo esse modelo clássico aí da psicopatologia cognitiva, ela vai envolver 2 grandes elementos. Primeiro, os esquemas disfuncionais e a tríade cognitiva da depressão. Olha, a gente vai falar então, vou explicar um pouquinho cada um deles. A gente já falou, sobre os esquemas disfuncionais na disciplina. Então, esse momento vai ser bom para a gente retomar alguns conceitos, E aí vamos falar da tríade cognitiva da depressão também. Então, vamos definir são os esquemas, Os esquemas são estruturas cognitivas que vão organizando as nossas experiências de vida. Então, dentro dessas estruturas, a gente tem lá as crenças, Sejam as crenças nucleares ou as intermediárias. Então, quando a gente fala do esquema, a gente fala dessa estrutura, cognitiva que contém as crenças, tá bom? Então, lembrem-se disso, Quando a gente usar esquema aqui na aula, a gente está falando dessa estrutura que contém as crenças. E aí, então, a depressão envolve, segundo o modelo cognitivo do Beck, essas crenças, esses esquemas, disfuncionais e também a tríade cognitiva da depressão. O que é isso, professor? São 3 padrões cognitivos principais, que induzem o paciente a encarar a si mesmo, os outros, ou o mundo, e o futuro de uma forma muito negativa. Então, eles têm tendências, de se criticar ou ter uma visão muito negativa, subestimar, a si mesmo. Tem também uma tendência a interpretar as experiências que acontecem de forma negativa e tem uma visão negativa do futuro. Então, essa é a tríade cognitiva da depressão, Uma visão aí negativa de si mesmo, pejorativa, de subestimar a própria capacidade. Uma visão negativa das experiências que vive e uma visão negativa do que pode acontecer no futuro. Bom, para lembrar, então,
os esquemas contêm essas crenças, né, que são essas ideias, então, que eu tenho, né, sobre eu, sobre os outros, né, sobre o futuro, e elas são muito profundas, né? Elas estão aí se estruturando desde a infância, então são padrões de pensamento que geralmente os pacientes acreditam, né, que a gente acredita como verdade. Então são muito profundos, né? Esses padrões são relativamente estáveis, quer dizer, eles não mudam tão fácil assim, né? E a partir de um determinado esquema, então quando esse esquema está ativo, é como se eu passasse a enxergar o mundo a partir desse óculos. Então, eu tendo a interpretar as coisas que me acontecem sempre, né, a partir desse ponto de vista. Faz sentido? Então, quando um esquema ele está ativado, né, quando o esquema com todas as crenças, né, nucleares e intermediárias está ativado, ele codifica, interpreta, avalia, categoriza todas as experiências que eu tenho, né, ou a maioria das experiências que eu tenho aí, né, no meu cotidiano. Então a gente pode colocar que os esquemas são essa matriz, né, essa estrutura que dá sentido àquilo que a gente vive. É aquilo que a gente conversou lá na primeira aula, né? É isso que explica por que as pessoas vivem uma mesma situação, mas fazem interpretações muito diferentes da mesma situação, se sentem de maneira diferente, se comportam de maneira diferente. Porque esse esquema, né, que é próprio de cada um aí, ele é aquela matriz, aquela lente que dá sentido às experiências que a gente vive. Esses esquemas, eles não são desadaptativos por si só. Eles foram aí sendo construídos ao longo da vida da pessoa, desde que ela é criança, e a gente não pode dizer que um esquema é ruim ou bom, né? Que ele é funcional ou disfuncional por si só. Cada pessoa tem, né, um conjunto aí de esquemas que as torna únicas. E a gente não pode dizer se um esquema é bom ou mal, né? É adaptativo ou desadaptativo. Mas sabe o que torna, né, um esquema algo que a gente precisa cuidar, intervir? A sua rigidez, a sua inflexibilidade. É quando a gente começa a interpretar tudo que acontece a partir desses esquemas. Mesmo quando a gente não tem, né, evidências para isso, enfim. E aí esses esquemas que são muito rígidos, muito inflexíveis, né, que valem para tudo, eles acabam provocando muito sofrimento. A gente não tem flexibilidade, né? Todas as experiências que me acontecem são entendidas segundo aquele esquema. Então vamos pensar uma mesma situação, né? Um chefe que chega e diz para os funcionários assim: olha, vocês estão muito lentos. Eu vou ter que despedir alguns de vocês porque vocês não estão cumprindo o prazo que eu coloquei. E aí um dos funcionários pensa: nossa, esses meus colegas são super lentos. Eles deviam ser como eu, né? Que sou rápido. Por isso que eles vão ser despedidos. Se eles fossem como eu, eles não seriam despedidos. E um outro funcionário pode pensar: ah, ele tá falando isso por causa de mim. Eu sou muito lento, eu tô prejudicando todos os meus colegas. Nossa, né? Enfim, a gente pode pensar que dificilmente uma dessas interpretações vai estar ali, né, 100%, não vai ter nenhuma distorção. Se a gente, ainda mais se a gente considerar esse conceito de realidade, né, como uma realidade construída, em algum nível todo mundo tem alguma distorção. Tanto o funcionário lá que se achou o máximo, quanto o funcionário que achou que
ele era o único problema lá da empresa, é possível que os dois apresentem alguma distorção, né? Todos nós apresentamos distorção. O problema é quando tudo que me acontece é interpretado a partir dessa mesma lente, né? Então, esse funcionário que sentiu que o patrão estava falando que o desempenho dele era ruim, se esse padrão se mantém em várias áreas da vida dele, em várias situações, se ele sempre interpreta o que acontece com ele como um sinal de que ele não é capaz, como um sinal de que ele é menos, isso pode ser então razão de sofrimento para ele, né? E é aí que o esquema então torna-se desadaptativo. Então, quando, né, um esquema desadaptativo quando ele é desadaptativo, ele apresenta as pessoas que estão, né, com esse esquema ativado apresentam uma tendência excessiva a sempre ver as coisas, entender as coisas, processar o que acontece com elas a partir desse viés. E aí, cada psicopatologia, a depressão, a ansiedade, ela vai estar associada a distorções específicas, certo? Então, algumas dessas distorções, desse esquema desadaptativo que está ativo ali, fazendo você, né, interpretar todas as situações que acontecem a partir dele, eles podem estar relacionados a diferentes psicopatologias, né? E aí, na depressão, o que acontece? Na depressão, esses esquemas fazem com que as pessoas tenham visões muito negativas sobre si mesmas, sobre as situações que elas vivem e sobre o futuro. Então, o que a gente tem que considerar, né, no desenvolvimento aí desses quadros de depressão a partir da teoria cognitivo-comportamental, é que há também todo um processo, né, que tende a perpetuar esses esquemas disfuncionais ao longo dos anos aí, e que vão gerando uma série de ciclos viciosos. Então, a pessoa, por exemplo, que passa a tem uma visão de si, por exemplo, como incapaz, e a partir daí ela deixa de se expor a situações, né, em que ela precise demonstrar ali comportamentos de enfrentamento, e ela vai deixando de desenvolver esses comportamentos de enfrentamento. E quanto menos comportamentos de enfrentamento, né, respostas de enfrentamento ela emite, mais isso vai reforçando a ideia que ela tem de si mesma como incapaz. Então, só colocar um adendo aqui para vocês. Na TCC, a principal intervenção ali que a gente vai fazer nos quadros de depressão é a reestruturação cognitiva, atuar sobre essas crenças, né? Porém, a gente também tem que pensar que como essa pessoa foi tendo déficits, né, defasagens no desenvolvimento de comportamentos de enfrentamento, uma boa estratégia no tratamento é também desenvolver, né, esse repertório de comportamentos de enfrentamento, porque isso vai quebrar o ciclo e vai ser bom, porque o paciente vai experimentar uma melhora rápida na sintomatologia, ele vai ver, né, já logo no início do tratamento, sentido em estar ali, né, e enfim, e aí vai possibilitar uma maior abertura até para que depois ocorra aí as intervenções mais de modificação das crenças do paciente. Só lembrando, então, esses esquemas que contêm as crenças, eles estão ali produzindo, né, eles fazem com que a pessoa tenha uma série de pensamentos automáticos. Então, os pensamentos automáticos são reflexos dessas crenças, né, que são mais profundas. Os pensamentos automáticos são aquelas avaliações muito rápidas que aparecem na nossa mente
né, diante das situações. E aí, as pessoas que têm depressão, elas têm, então, pensamentos automáticos sempre muito negativos, porque eles são resultantes dessas crenças, né, depreciativas sobre você mesmo, enfim. Então, como resultado dessas crenças, os pensamentos automáticos que a pessoa tem ao longo do dia também são muito negativos. E isso tem uma influência aí em como a pessoa se sente. Se sentir sempre mais triste, né? Angustiada, né? Em decorrência dessa série de pensamentos automáticos negativos que ocorrem. Só, pessoal, que precisa ficar muito claro, né? Eu não quero que vocês, ao a gente abordar nessa aula, o papel ali importantíssimo que tem a cognição, né, no quadro de depressão, eu não quero que vocês fiquem com a ideia de que o pensamento disfuncional causa depressão. A gente não está falando de uma relação causal, tá bom? A cognição, né, os pensamentos disfuncionais, os próprios esquemas disfuncionais são uma parte da depressão, né? Uma parte importante que aí a gente vê que ao impactá-la, isso pode aí promover quebra dos ciclos que a pessoa vem experimentando, melhora do quadro, melhora da sintomatologia, mas esses esquemas e pensamentos disfuncionais não são a causa da depressão. A depressão, ela tem uma origem super complexa, né, que envolve a interação de uma série de elementos biológicos, evolutivos, fisiológicos, sociais, dentre os quais estão os elementos cognitivos. Que a gente sabe, então, intervir nos elementos cognitivos pode sim representar melhora para esse quadro complexo que é a depressão, mas eles não são a causa direta, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do modelo cognitivo, né, do funcionamento cognitivo que está ali presente nos quadros de depressão. Na próxima aula, a gente vê esse mesmo funcionamento para situações de ansiedade e podemos até conversar, então, por que muitas vezes esses dois quadros acontecem juntos. Tudo bem? Então, aguardo vocês para dúvidas, para a gente poder conversar no horário de aula, certo? Um abraço!